Bom, Zeraldo, como essa é a primeira pergunta, eu queria falar também um pouco sobre o teatro. Eu vi esse teatro e debati nesse teatro em outros momentos. Eu vi esse teatro também em escombros. E agora vejo que ele se ergueu e penso que é uma grande metáfora para a nossa cidade também, a possibilidade de nós reerguermos a partir do nosso esforço e de uma visão cultural. Eu tenho dificuldades em analisar os ministérios da cultura, porque eu tenho me concentrado muito agora na formulação da Secretaria da Cultura do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu tenho trabalhado mais com esse tema. Então, eu queria utilizar a primeira parte da tua pergunta para dizer o seguinte: eu acho que a cultura é o elemento fundamental na reconstrução do Rio de Janeiro. Eu entendo que o Rio de Janeiro precisa crescer. E, para crescer, ele precisa se tornar a capital do conhecimento. Nós temos que produzir conhecimento, produzir cultura, produzir inovação, e esse é um caminho que nós temos que trilhar. Perfeito. E acho que a cultura desempenha um papel fundamental. Há dois tipos de cultura que nós temos aqui. Primeiro, uma cultura industrial. Nós temos uma grande produção cultural no Rio de Janeiro, grandes estúdios no Rio de Janeiro, e que ela tem o seu curso. A outra cultura, a cultura que ainda tem dificuldade de sobrevivência, eu acho que o Fundo Municipal de Cultura poderia, através do próprio Conselho, estimular. Mas eu vou mais longe. Nós só temos saída para a cultura no Rio de Janeiro se estabelecermos uma interface adequada entre a cultura e o turismo. Eu acho que é através do turismo que nós vamos trazer novas plateias também. E nós só temos uma possibilidade de avançar se nós tivermos uma visão descentralizada da cultura. Eu estou chegando de um debate na Maré e falei precisamente na Maré, que é um dos lugares com a cultura mais viva que eu já vi no Rio de Janeiro. A Maré tem um museu, a Maré tem grupos de escritores, grupos de poetas, e apresentou lá um dos maiores espetáculos de balé que qualquer comunidade já tinha apresentado. Nós temos 29 bibliotecas públicas, importantíssimas para a cidade, mas essas bibliotecas estão consumindo R$100 mil por ano. Significa pouco mais de R$3 mil por ano por cada biblioteca. É absolutamente ridículo. Eu tenho andado muito por aí, tenho visto muitos problemas, e é interessante falar aqui em um grupo de intelectuais e de companheiros que estão vivendo conosco o mesmo drama e a mesma aventura. Não há condições de governar o Rio de Janeiro só com uma perspectiva da prefeitura. Os problemas são maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los. As demandas são superiores à nossa capacidade. Basta andar por aí para ver. Então, nós precisamos um entendimento com o governo estadual, um entendimento com o governo federal, mas precisamos também um entendimento com a iniciativa privada e com a sociedade. É só esse tipo de entendimento amplo que vai poder construir uma plataforma de salvação do Rio. No caso das bibliotecas, é um ponto. Eu acho que nós podemos reunir as editoras e pedir a elas, as editoras, 10 exemplares de cada livro para cada uma das nossas bibliotecas, das 29 bibliotecas. Não é problemático isso. Elas topariam que nós poderíamos municiar essas editoras. No caso que você mencionou, o caso da lei do ISS, nós temos a possibilidade de incentivar via ISS. A nossa perspectiva é essa, até e principalmente no momento, com as empresas de informática, porque se nós vamos trabalhar a ideia do conhecimento e da cultura, nós podemos e devemos reduzir o ISS das empresas de informática. Mas está parado na Câmara de Vereadores porque eles querem dinheiro para votar. Eles querem dinheiro para votar. Então, essa questão também é muito importante. Toda vez que a gente for construir um grande projeto, nós temos que levar em conta que essa Câmara de Vereadores, por exemplo, tem uma parte que recebe dinheiro, tem uma parte que não recebe dinheiro, que é pequena, e tem uma parte de matadores. Então, nós vamos ter que reformar politicamente. Um problema cultural no Rio é reformar essa política, senão a gente não vai a lugar nenhum. Hein? Eu acho que esse tema é muito importante, que ele merecia uma abordagem de todos os candidatos e que acho que a esquerda
da qual eu participo também, é minha família de origem, ela tem uma dificuldade em encarar a questão da segurança na sua especificidade. Quando você fala em segurança, de um modo geral, as pessoas não, mas precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, que é importante. Mas existe a questão específica da segurança. O que nós vamos fazer com a Guarda Municipal? Como nós vamos articular o nosso trabalho com a PM? Como nós vamos como nós vamos trabalhar com os dados que nós temos em termos de inteligência para prever e até para nos anteciparmos e ajudarmos nas investigações. Enfim, o que nós vamos fazer com uma política específica de segurança? O que não importa, é claro que a iluminação é importante, nós vamos fazer iluminação, é claro que toda a política social é importante, mas existe uma questão específica de segurança no Rio de Janeiro que não se resolve porque a polícia do Rio de Janeiro, ela não é capaz de fazer a segurança. Ela não é capaz. A polícia do Rio de Janeiro, para deter uma mulher com 2 crianças, deu mais de 20 tiros e matou uma criança. O exército colombiano, para libertar Ingrid Bittencourt e mais 14 reféns na selva, não disparou um tiro. A diferença entre um e outro é inteligência e informação. E sem isso, nós vamos ter um problema muito grande em implementar nossas políticas. Desculpa. E hoje quem é proibido é o funk. Não é? Os garotos são obrigados a ir dançar lá no alto do morro, sob a proteção dos traficantes, porque nós criamos o proibidão, o baile proibidão. Então, o Rio de Janeiro precisa repensar a sua relação com o funk para não reproduzir o que fez no passado, proibindo o samba e a capoeira. Isso é uma coisa importantíssima nesse momento, porque nós podemos integrar o funk e transformá-lo também num instrumento, não só da produção da cultura do Rio de Janeiro, como até num importante roteiro turístico. E acredito que todos os candidatos aqui sentados, que estão debatendo, concordam com essa posição, de que pode perfeitamente existir uma lei através da qual o prefeito transparentemente apresenta os seus resultados em 6 meses e a população pode examinar se ao longo desses 6 meses ele está ou não caminhando para a execução do seu programa. Tempo esgotado. Essa é a minha proposta.